E hoje nós vamos falar de um grande desafio para todas as pessoas: falar com naturalidade. Se você deseja transmitir credibilidade, estabelecer vínculo imediato com as pessoas, o primeiro parâmetro que você deve investir é na naturalidade. Nossa, mas Carla, esse é o primeiro aspecto a ser trabalhado em comunicação? E os outros parâmetros, como dicção, voz, articulação, clareza, estruturação do pensamento? Calma, tudo isso é importante, mas nós vamos repensar a naturalidade. A naturalidade acontece quando você se autoavalia e percebe como se expressa diante das pessoas. Só assim você vai saber o que você tem de bom e o que você tem que melhorar. Você não deve imitar ninguém, deve ser coerente com a sua personalidade, com a sua própria imagem e o que você quer transmitir por meio das mensagens, ideias, argumentos. Por isso, comece com o autoolhar. Observe como você se comunica com as pessoas mais próximas. Esse será o seu primeiro exercício. Nesse momento surge o seu mais natural. Avalie como você fala, o seu tom de voz, a sua articulação, seus gestos, expressões faciais. Mapeie em você o que precisa melhorar. Você não vai se comparar com outras pessoas, e sim evoluir a partir de quem você é. Ao tornar esses aspectos conscientes, é hora de treinar. Opa, mas nós treinamos ser natural? Que papo é esse? Sim, você vai treinar aquilo que tem que melhorar. Por exemplo, voz mais projetada, dicção, a clareza na articulação, a postura, a entonação da sua voz, o colorido. Aquele que você julga ter o dom da oratória, muito treinou, muito praticou, muito estudou. Não tire o mérito do bom comunicador. Tudo é treino, nada é de graça, até onde eu sei, inclusive comigo. E por isso, observe e treine. A prática da comunicação levará você à naturalidade. Você tem que aprender que comunicação se aprende. Sim! E Carla, naturalidade e improviso é a mesma coisa? Ninguém fala de improviso sobre aquilo que não conhece. Por exemplo, se vocês pedirem para eu falar sobre oratória de improviso, quantos anos faz que eu estudo este assunto? Agora, se vocês pedirem para eu falar algo da engenharia de improviso, que jeito se eu não tenho esse conteúdo? Então vocês entendem que o improviso, aquela pessoa que fala bem de improviso, é porque ela tem conteúdo. Então, quanto mais nós praticarmos o nosso conteúdo, mais ele vai se tornando consciente e assim vem à tona com mais facilidade. Quanto mais você se preparar, mais vai conseguir se conectar com as pessoas que estão na sua frente. E se decorar a fala, vai ficar natural? Opa, também não é por aí. A fala vai ficar robótica, quadradinha, sem o colorido da entonação, porque você está muito preocupado em repetir aquilo que decorou e vai ficar completamente desconectado com o seu público. Quem aqui já não assistiu uma pessoa que deu para ver claramente que ela decorou a mensagem que queria passar? Ah, mas eu escrevi um texto tão lindo, não queria perder nenhuma palavra. Sim, mas aí a sua fala vai ficar engessada e pode dar aquele branco desesperador se você esquecer de uma palavra. Já pensou nisso? Sem contar que você fecha a criatividade da mensagem, não deixa uma brecha para aquelas ideias que surgirão no momento que você está falando. Sim, porque a comunicação ela é dinâmica, ela é agora, ela é momento presente. Se você teve uma ideia enquanto você estava falando, partilhe essa ideia com as pessoas, sem desviar do assunto, é lógico. A riqueza da comunicação é isso, é você partilhar conhecimento. Acredite em você. Claro que você não precisa confiar 100% em você. Existem outras formas de você se preparar para falar bem em público, como mapas mentais, roteiros,
caminhos diferentes que você vai dar ao seu cérebro para que ele consiga bem representar a sua mensagem, o seu conteúdo. A estruturação prévia é fundamental para você falar bem em público. Treino, treino, treino. Carla, e como eu vou abordar o conteúdo com naturalidade? Como é que é essa relação? Você precisa ter propriedade naquilo que você diz. Por isso, invista no conteúdo. Ninguém fala, ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu só dou aquilo que eu tenho. Por isso, estude, ensine, compartilhe, troque o conhecimento. Não é só ficar colocando para dentro, só ficar na leitura. Coloque para fora. Faça esse exercício. Eu recomendo muito às pessoas que estão começando a sua vida profissional e as pessoas que querem melhorar a sua oratória em se colocar num projeto como voluntário. Vou dar um exemplo. Se você é estudante de odonto, você pode se colocar à disposição em uma escola para ensinar sobre hábitos de higiene bucal. As crianças precisam aprender e são um ótimo público. Você vai se sentir muito bem falando para crianças, para adolescentes. Eles querem sim aprender. As pessoas querem ter acesso ao seu conhecimento. Não duvide disso. O seu conhecimento pode melhorar e muito a vida das pessoas. Por isso, seja um voluntário. Ganha quem escuta e ganha você que fala, pois vai se adequar cada vez mais aos parâmetros que dão credibilidade à sua oratória. Voz, articulação, expressividade, tudo isso vai melhorando com o treino. Será que eu posso ser natural quando o contexto é formal? Ser natural não significa falar o que eu quero do jeito que eu quero. E nós podemos sim ser naturais em comunicação em qualquer tipo de contexto. Podemos e devemos, porque a naturalidade é aquilo que mais conecta. Você pode ser natural em uma entrevista de emprego, em uma palestra, em uma live. A naturalidade, ela não está associada à formalidade do discurso, e sim com a harmonia da sua comunicação. A sua fala, conteúdo, vocabulário, gestos, elas devem entrar em harmonia e expressar muito bem aquilo que você quer comunicar. A naturalidade pode e deve acontecer em todos os contextos, sejam eles mais ou menos formais. E a naturalidade e o vocabulário, como é que fica isso? Às vezes as pessoas querem falar difícil e aí que acontece o maior erro. Encaixar palavras que não cabem no discurso destoa completamente. Falar bem é falar simples e se fazer entender. Gere conexão imediata através das suas palavras. Tenha um vocabulário acessível e generoso. Fale claro e faça sucesso. Não complique a sua comunicação. Eu recomendo muito às pessoas, nessa questão de naturalidade, aprender a contar histórias com emoção. Trabalhe essa habilidade. Todos gostam de ouvir histórias. Elas conectam mais rapidamente e geram emoção. Coloque um entusiasmo, envolva-se com o assunto, comprometa-se. Não seja psicopata ao falar. Parece que não está nem aí com a sua fala. Palestrante que não tem nada a ver com o discurso não conecta. E isso é um erro grave. Falando sobre erro, erros acontecem na fala. É natural que tenhamos algumas hesitações, correções, reinícios. Enquanto nós estamos falando, estamos construindo o que vamos falar. É diferente da escrita, que nós podemos apagar e refazer e entregar para a pessoa que vai consumir o nosso conteúdo. A fala, ela é em tempo real, ela vai acontecendo e a pessoa vai absorvendo o seu conteúdo. Não coloque foco no erro. Errou, corrige o que falou e segue falando. Grandes apresentadores de televisão não fazem assim? Desculpem a nossa falha e seguem falando. Isso não é erro, é fator humano. Vou repetir. Isso não é erro, é fator humano. Gosto muito dessa frase. Porém, se você tem algum erro que chama mais atenção que a sua mensagem,
Por exemplo, se a sua fala não tem projeção, se ela é em monotom, se você não abre muito a boca para falar, se você não trabalha a sua expressividade, tudo isso interfere no bem representar a sua mensagem. Então, você deve corrigir esses erros que falam mais alto que a sua mensagem. Por fim, desenvolva as habilidades da sua comunicação a partir das suas características. Seja original. Originalidade é tudo. Jung tem uma frase que eu gosto muito. Nós nascemos originais e morremos cópia. Gente, não é que ele tem razão? Porém, nós vamos fazer esta frase ao contrário. Nós nascemos originais e vamos continuar investindo na nossa originalidade. Invista no conhecimento e faça da sua comunicação a sua maior marca. Se esse conteúdo ajudou você, divulga para outras pessoas que também precisam dele. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Até a próxima!